Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda ao nosso curso da Reforma Trabalhista Comparada. Eu sou o professor Carlos Eduardo e terei um imenso prazer em estar com vocês durante todo esse nosso curso. Tudo bem? Então, de início, vou fazer aqui uma breve apresentação minha, para que você também me conheça. Logo depois, uma apresentação rápida do curso, para que aí a gente adentre ao tema, que a gente adentre ao curso propriamente dito. Beleza? Então vamos lá. Sou o professor Carlos Eduardo, sou advogado, especialista em Direito e Processo do Trabalho, também especialista em Direito do Trabalho Marítimo, autor do livro O Contrato de Estágio como Fonte de Fraude à Legislação Trabalhista, publicado pela editora Lexia Jurídica no ano de 2017, bem como aí dou aula em pós-graduações, LFG, entre outras aí, Faculdade La Salle, pelo Brasil, e diversos cursos preparatórios de OAB e concursos públicos aí pelo Brasil. Tá legal, gente? Então, dito isto, vou fazer uma breve apresentação aqui do curso, tá? Reforma trabalhista comparada, evidentemente, porque vou pegar toda a reforma trabalhista 13.467 com você e vamos esmiuçar ponto a ponto todas as modificações, antes e depois, como era o artigo antes, como que ficou e o que mudou, em cada ponto separadamente. Então você vai ver, em cada bloco, tá? Cada módulo terá um tema explicitando o que mudou e como ficou, para que não seja aquela aula, às vezes, muito contínua, né? Gigante, 1 hora e pouco. Não. Cada tema. Então vai ter aula que nós vamos ter 3 minutos, outra meia hora, 40, 30, 20, pegando aquele tema e vamos mostrar como era e como ficou. Não vou esmiuçar ao máximo, porque não é um curso teórico completo de Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. A gente vai pegar as modificações legislativas do tema. Mas não só da Lei 13.467, também da medida provisória da liberdade econômica e também da medida provisória do contrato de trabalho verde e amarelo, que por si só já é quase que uma nova reforma trabalhista. Então nós vamos pegar todas essas 3 legislações e vamos ver os impactos que elas tiveram, né, e vem tendo durante a nossa legislação e ponto a ponto. Beleza? Como era e como ficou. Eu convido vocês a me seguirem aqui no Instagram, professor _Carlos Eduardo, aqui o Facebook, professor Carlos Eduardo Barreto, e meus cursos estão aqui no site umavagaeminha.com.br, onde você vai ver cursos para concursos públicos, OAB, cursos de capacitação jurídica comigo mesmo, diversos cursos. Então eu convido vocês a estarem comigo durante esse curso e durante todos os demais. Então, aqui, meios de contato não vão faltar para você tirar a sua dúvida, para você mandar a sua crítica, a sua sugestão. Tá legal, gente? Então, assim eu vou aguardar vocês para a gente dar início a esse curso. Tá legal? Então, vamos lá? Então, vamos começar esse curso da Reforma Trabalhista Comparada. Negociado prevalecendo sobre o legislado. O que nós temos aqui? Antes até de eu começar, tá? Antes até de eu começar. Muito cuidado com o que você lê e aonde você lê alguma coisa determinada aí no meio jurídico, principalmente o direito do trabalho. Por quê? Nós estamos falando de um ramo estritamente ideológico. Então nós temos empresas, tá? Nós temos várias, nós temos várias do trabalho, juízes, em que a gente, advogando, que a gente sabe, pô, aquela turma ali, aquele juiz, aquela vara tal, é pró-empregado, outra é pró-empregador. Quando já cai o processo lá, caramba, aquele cara, pô, aquela mulher, pô, aquele juiz, ele é pró-empresa total, ele é pró-empregador total, empregado total. Muito cuidado. Eu costumo dizer
O grande problema que a gente tem hoje é a gente levar toda a ideologia política nossa para o nosso meio de trabalho. E isso, a gente tem que ter um certo cuidado em relação a isso, tá? Tem que ter um certo cuidado. O que eu acho, posso achar numa conversa entre amigos, num bar, batendo papo, mas eu não posso levar a minha ideologia a você. O que eu acho a você. Então aqui tento ser o mais técnico possível, tentando mostrar, olha, isso aqui pode ser bom por isso, isso e isso, pode ser ruim por isso, isso e isso, dentro do ponto de vista meramente técnico, e não das minhas convicções pessoais, que isso aí não interessa e isso não cai em prova. Não cai de acordo com o professor Carlos Eduardo, não cai isso em prova. Então, como isso não cai, não interessa. Não é verdade? Então, eu quero falar isso para você. Não importa, tá? Não importa. Beleza? Primeira coisa, muito cuidado com o que você lê e sobre quem você lê, porque as pessoas hoje estão colocando tudo o que elas acham, a ideologia acima de tudo. Isso é muito perigoso, isso contamina até o seu conhecimento e o seu discernimento sobre determinado assunto. Vamos abrir um leque, vamos abrir a cabeça para o direito do trabalho, para aquele tema, sem ideologias nesse sentido. Isso aí é um que eu chamo de um pacto nosso. Legal? Beleza? Então agora vamos começar? Agora vamos lá. Negociado prevalecendo sobre o legislado. Hoje, no mundo, principalmente no Brasil, a tendência é essa, né? A tendência vem sendo essa. Vem sendo que o acordo entre as partes prevaleça mais até do que a legislação em muitos temas. Lógico que nós temos normas de ordem pública que a negociação privada não irá prevalecer. E a própria CLT é clara em relação a isso. Então, não é qualquer acordo realizado entre empregado e empregador que vai valer. Seja ele coletivo, ou seja ele individual, ou seja por meio de convenção coletiva. Primeira coisa, se você vai fazer concurso público, se você vai fazer uma OAB, você tem que saber dois artigos da CLT. Artigo 611-A e o artigo 611-B. Esses artigos eles vão dizer o que você pode negociar, onde o negociado irá prevalecer sobre o legislado, e hipóteses em que não vai prevalecer. Se for feito aquele acordo, ele será nulo, inexistente. Tudo bem? Então, primeira coisa que você tem que saber em relação a isso. Não adianta você se fechar numa casinha, tá vendo? Agora o negociado, qualquer coisa que eu acordar com o meu patrão, que o patrão acordar comigo, vai prevalecer sobre a legislação. Não, não é isso. Você não pode acordar uma hora extra de 25%, de 30%. Isso não pode, nós vamos ver. Então, são dois artigos fundamentais. Então, antes da reforma trabalhista, nós não tínhamos nenhuma disposição sobre o tema. Nós tínhamos muitos acordos até ilegais. Muitos acordos sem respaldo. Nem para empregados, nem para empregadores. Hoje, a legislação, através dos artigos 611-A e B, pelo menos, no mínimo, tentou dizer, olha, tais coisas que você negociar irão prevalecer. Tais coisas você não podem ser objeto de negociação. E uma terceira hipótese, tem coisas que você só determinados tipos de empregados que poderão negociar. Que é a hipótese do trabalhador hipersuficiente, por exemplo. Tá? É uma questão da arbitragem que nós vamos ver também. Tá bom? Então, muito cuidado em relação a isso. Então, vamos lá. O que poderá ser negociado? Nós temos aqui no artigo 611-A a convenção coletiva e o acordo coletivo de trabalho têm prevalência sobre a lei quando, entre outros, dispuserem sobre. E aí é uma série de incisos, tá, que eu tenho que ler com vocês. Até porque entre você ler e ouvir, você vai gravando, né, duas vezes.
Pacto quanto à jornada de trabalho observados os limites constitucionais. Então você pode acordar com seu empregador um tipo de jornada de trabalho, tá? Sem problema nenhum. Observados os limites constitucionais, de que 8 horas diárias e 44 semanais. São os limites impostos lá no artigo 7º da Constituição. Você não pode, com seu empregador, acordar, olha, eu vou trabalhar 24 horas, 20 horas no dia, cara, eu sou uma pessoa que eu trabalho pra caramba, eu quero mostrar minha força de trabalho, eu vou lá trabalhar 20 horas por dia. Não, não pode. Você tem que ser observados aqui os limites constitucionais. Então, você observando esses limites, você poderá pactuar com o seu empregador. Claro, se a gente está falando aqui de acordo com convenção coletiva, a gente está falando de uma via, né, expressa, ou seja, escrita. 2. Banco de horas anual. Nós vamos ver um pouquinho mais à frente que nós também temos o banco de horas semanal, o banco de horas semestral, desculpe, e o banco de horas mensal. A gente vai ver as hipóteses também na legislação que mudou. E aqui eu boto um comentário para vocês. Poderá a norma coletiva autorizar a compensação sem limite de hora por dia, tanto para o banco de horas como para a compensação de jornada. 3. Depois, gente, cada tema desses nós vamos ver em muitos deles lá na frente, tá? Em tópicos oportunos, como esse próprio do banco de horas. Por isso que eu não vou fixar aqui nele. Vou passar e lá na frente a gente vai ver um tópico exclusivo sobre ele. Intervalo intra-jornada. O que é o intervalo intra-jornada? Intra quer dizer dentro. Dentro da jornada. Então é aquele intervalo dentro da jornada que a gente convencionou chamar de repouso para alimentação e ou descanso, né? Respeitado o limite mínimo de 30 minutos para jornadas superiores a 6 horas. Ah, entendi, professor. Então, por exemplo, quem trabalha mais de 6 horas tem direito a 1 hora de descanso, de repouso e alimentação. Concorda? Sim. Então, esses trabalhadores poderão acordar de diminuição dessa jornada? Sim, poderão. Pode ser objeto a diminuição de, por exemplo, 1 hora para meia hora, uma diminuição de 10 minutos, uma diminuição de 20 minutos, de 15, não importa, você pode acordar, tá? Mesmo que a empresa não possua refeitório. Então aqui, essa parte do intervalo intra-jornada, ela pode ser objeto de acordo ou convenção coletiva. Olha só, você ao invés de ser um intervalo de 1 hora, você vai ser de meia hora. Claro que essa compensação, essa meia hora, ela terá que ser compensada lá na frente. Tá? Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Você tem menos de meia hora de repouso e alimentação, mas você também sai mais cedo, você compensa essa meia hora, também saindo mais cedo em algum outro dia, por exemplo. Pode ser, vou te dar um exemplo aqui, que você acorde com o seu empregador, poxa, eu tenho que buscar meu filho na creche, segunda, quarta e sexta. Então, nesses dias, ao invés da minha jornada, no meu horário, né, meu intervalo intra-jornada seja 1 hora, eu quero que ele seja de meia hora. Vocês podem acordar, pactuar em relação a isso. Aí naqueles dias, segunda, quarta e sexta, você sabe, ó, tem menos meia hora. E compensa nessa parte. Tá bom? Adesão ao programa Seguro-Desemprego, de que trata a lei específica, 13.189. Plano de cargos, salários e funções compatíveis com a condição social do empregado, bem como identificação dos cargos que se enquadram como funções de confiança. Isso também pode ser negociado. É muito importante vocês saberem e lerem bastante isso, porque isso tem caído bastante em prova, seja em prova de OAB, seja em prova de concurso público, tá? Tem caído bastante esses dois artigos, 611A e B. O que pode ou não pode ser compensado, ou ser objeto, né? De acordo, o que pode e o que não pode ser negociado. Isso tem caído muito em prova, tá? Até porque são muitos incisos, então eles pegam um incisozinho
e perguntam o que pode ser objeto e o que não pode ser objeto. Por isso que eu sempre digo, se você estiver de bobeira no metrô, no trem, sem nada para fazer, ao invés de olhar o Facebook e stalkear o coleguinha, você pode pegar o artigo 611A e B e ler. E ir guardando essa parte, porque realmente cai bastante em prova. Vamos lá. Aqui no 5, a negociação coletiva poderá apontar quais os cargos que considera de confiança, excluindo do Poder Judiciário averiguar se aquela é ou não função de confiança. E é um grande problema de ordem prática que nós temos, né? Então, o que acontece aqui? A própria empresa vai dizer, olha, tal cargo aqui, nós temos esse quadro de promoção, nós temos esse plano de cargos e salários, essa função é de confiança, essa função não é de confiança. A própria empresa, diante do seu poder regulamentar, né, que é um dos seus poderes, poderá editar essa norma e botar o seu plano de cargos e salários, sem que o judiciário interfira nessa questão. Óbvio que, se for uma fraude, de acordo com o princípio da primazia da realidade, de acordo com a realidade fática, ela irá prevalecer ante a documental, indubitavelmente, óbvio. Porém, botando tudo certinho, se tudo tiver padrão correto, tá? Vamos supor que a empresa de boa fé, ela coloque o plano lá dela de cargos, salários, tudo direitinho, não tem problema nenhum. Isso poderá ser objeto de acordo. 6. Nós temos o regulamento empresarial, acabei de falar, né? Deixa eu pegar o apagador aqui. Acabei de falar. O instrumento coletivo pode revogar, alterar ou suprimir vantagens anteriormente concedidas aos empregados da empresa que estavam previstas no seu regulamento interno, excluindo a incidência da súmula 51.1 do TST, podendo haver, portanto, alteração impégios, né, com prejuízo, né, no contrato de trabalho durante sua vigência, afastando-se a aplicação do 468 da CLT. Quer dizer, poderá ser objeto aí um regulamento empresarial de acordo. Por exemplo, eu vou transacionar um novo acordo com os empregados via acordo, convenção coletiva, não tem problema. Representante dos trabalhadores no local de trabalho, tá? A gente vai ver. Isso aqui é até uma nova modalidade de garantia. Empresas que têm mais de 200 empregados, tá? Terá uma comissão e os empregados que vão representar nessa empresa, e esses empregados terão estabilidade. Vamos falar em momento oportuno. Mas aqui já deixo o artigo para vocês. Teletrabalho, regime de teletrabalho, regime de sobreaviso e trabalho intermitente poderão ser objeto de acordo também, tá? Teletrabalho a gente vai falar tópico a tópico. Regime de sobreaviso e trabalho intermitente também vamos ver todas as novidades do trabalho intermitente. Por exemplo, aqui no teletrabalho, as custas, poxa, você fala com o seu empregador, vou trabalhar, ele manda você trabalhar em casa. Mas tudo bem, mas eu não fico em casa normalmente, minha despesa de luz é X. Se eu ficar em casa para trabalhar, minha despesa vai ser Y. Então, meu gasto, eu tenho que ter uma internet melhor para desempenhar, porque eu sou designer, eu mexo com tal programa, meu laptop não tem isso. Enfim, vocês poderão pactuar, poderão negociar em relação a isso. Um contrato, evidentemente, por escrito, tá? E a própria legislação fala isso. Poderão acordar em relação ao regime de teletrabalho. Remuneração por produtividade, incluída aí as gorjetas recebidas pelo empregado, e remuneração por desempenho individual, também o negociado vai prevalecer sobre o legislado. Tá? Gorjeta, a gente vai falar no tópico específico. A gorjeta vem sendo aí objeto de muita lei, né? De muito cacique para pouco índio. Porque a gorjeta tinha a disposição dela na CLT, veio a lei específica, chamada Lei da Gorjeta, que modificou. Depois veio a reforma trabalhista, que modificou. Depois veio a medida provisória, que modificou de novo.
e aí caiu a medida provisória, e agora vem a medida provisória do contrato de trabalho verde e amarelo, voltar com algumas disposições. Então você vê uma promiscuidade legislativa, né? Você vê como o Brasil é um país onde as pessoas, ministros e pessoas ainda dizem que zelam pela segurança jurídica. Fantástico, não? Um discurso realmente muito bonito, mas de pouca eficiência prática. Porque é imaginável em 3 anos você ter, sobre a lei da gorjeta, quase 5 legislações. Realmente é inconcebível um negócio desse, e para as empresas até se adequarem a isso, é ruim para as empresas, ruim para os funcionários, que aí a empresa também diz para o funcionário, olha, eu não sei o que eu vou fazer, e aí vira uma zona, quer dizer, é ruim para todo mundo. Mas a gente vai ver hoje como está sendo a lei da gorjeta, a gente vai ver também esse passo a passo. Modalidade de registro da jornada de trabalho, tá? O empregador sempre teve a liberdade de escolha da maneira como o empregado iria registrar seu horário de trabalho. Quer dizer, essa modificação é absolutamente inútil, porque isso sempre pôde, né? Sempre pôde. O empregador, eu posso ter o registro de ponto no velho método da folha de ponto, com o empregado lá anotando 7/18, 7/18, assinando, ou eu posso ter o registro de ponto mecânico, lá o ponto, enfim, eu posso ter. O empregador sempre teve liberdade em relação a isso. Mas, tudo bem. A gente pode dizer pela modificação das relações sociais, né? Quem trabalha em regime de home office, por exemplo, a gente pode dizer o seguinte, o que nós podemos dizer? Você está trabalhando lá por Skype, e aí, olha, você vai ser o empregado ou o empregador, por exemplo, você estará online toda vez que você vai começar a sua jornada de trabalho, toda vez que você estiver online, você vai ter que registrar o seu ponto dessa forma. Então eu prefiro encarar essa modalidade dessa forma, né? Uma nova conjuntura social das pessoas que trabalham em home office, etc. Né? Dessa forma, que as duas partes podem pactuar como que vai se dar o início e o fim da jornada. Eu prefiro que seja dessa forma, senão os pensadores disso aí realmente fica complicado. Troca de dia de feriado, você também pode negociar, pode ser objeto, por exemplo, o feriado é sexta-feira ou domingo, você troca e não trabalha no outro dia, não tem nenhum problema, tá? Poderá a empresa então funcionar em dia de feriado sem autorização da autoridade competente e você garante uma folga compensatória, nenhum problema, tá? Enquadramento do grau de insalubridade, que nós vamos ver também especificamente lá na frente. Prêmios de incentivo de bens e serviços eventualmente concedidos pelos seus programas e participação nos lucros ou resultados da empresa. A participação nos lucros aqui já tem a MP do contrato de trabalho verde e amarelo, que está tratando também do tema que nós vamos ver, as modificações relacionadas nessa questão. Tá bom, gente? Então, essas são algumas coisas que poderão ser negociadas. As coisas que não podem ser negociadas estão lá no artigo 611b, que nós vamos ver a partir do próximo bloco. Tá? E são aquelas mais assim do artigo 7º, lá dos direitos sociais, da Constituição. Eu acho mais fácil você gravar as exceções, né, do que a parte do que não pode, que é o que cai bastante em prova, e depois você vai fazendo a exclusão. Tá legal, gente? Então, aqui a gente vai vendo devagarzinho, ponto a ponto. Repito, não é um curso meramente teórico do ponto de vista de a gente pegar e esmiuçar tudo, só falar as novidades, o que tem, o que pode ser negociado, e agora no próximo bloco nós vamos ver o que não pode ser negociado. Tá legal, gente? Então, vamos lá para o próximo bloco, ver quais são as questões que não podem ser objeto de negociação coletiva, lá no artigo 611b da CLT. Legal? Então eu vejo vocês no próximo bloco.
Um abraço. Olá pessoal, tudo bem? Então voltamos para mais um bloco, vamos dar continuidade aí sobre o que não pode ser negociado, o que não pode ser objeto aí de negociação entre empregados e empregadores. Eu acho particularmente mais fácil você gravar esta parte do que você ficar gravando a outra, se você for decorar isso aí para um concurso público ou para uma prova de OAB. Por quê? A maioria disso aqui são direitos constitucionais que não podem ser objeto de negociação. Então é mais fácil. Quer ver, por exemplo? Que é uma série de coisas. Repito, não vamos esgotar todos os temas com todos os conteúdos deles. Não. Estamos aqui vendo nesse tópico de negociado, prevalecendo sobre o legislado, o que não pode ser objeto de negociação. Artigo 611b constitui objeto ilícito de convenção ou de acordo coletivo de trabalho exclusivamente a supressão ou a redução dos seguintes direitos. Ou seja, todos esses incisos, você não pode negociar ou a redução deles ou a supressão deles, que eles deixem de existir. Dentre outras coisas, normas de identificação profissional, inclusive as anotações na carteira de trabalho e previdência social. Por exemplo, empregado, eu não vou assinar a tua carteira não. Em outras palavras é isso, tá? Eu não vou assinar a sua carteira. Tá? Eu não vou te colocar, você é porteiro? Mas não vou colocar você como porteiro não. Você tem uma profissão e eu coloco você, assino sua carteira como uma outra. Tá? Vamos negociar isso, ao invés de você colocar na carteira que você é isso, eu coloco outra coisa. Basicamente é isso. Isso não pode ser objeto, que é uma identificação profissional, ou a sua idade, ou tudo que seja seu de identificação profissional, não pode ser objeto de acordo, nem as anotações. Olha, não vou anotar isso aqui não na carteira, não é? Anotações falsas, errôneas, que vocês possam vir a ser objeto de fraude, tá? Seguro-desemprego. Então, aqui. Seguro-desemprego em caso de desemprego voluntário. Ou seja, você não pode negociar, não. Um acordo, fiz um acordo ótimo com o meu empregador, eu abri mão aí do meu seguro-desemprego. Isso pode ser objeto de acordo entre as partes? Não. Por exemplo, fiz um acordo ótimo para ser admitido na empresa. Eu falei, olha, eu abro mão aí do meu seguro-desemprego para vocês. Porque não é verdade, né? Porque o seguro-desemprego tem outra finalidade, né? Uma outra fonte, mas você não pode negociar isso com o seu empregador. Valor dos depósitos mensais e da indenização rescisória do fundo de garantia. Quer dizer, você não pode negociar, olha, o seu fundo de garantia não vai ser de 8%, isso é trabalhador comum, tá? Não vai ser de 8%, vai ser de 5%. Vamos negociar? Cara, 8% em cima do teu salário, cara, da tua remuneração bruta aí vai ficar pesado para mim. Se for 5%, 4% eu consigo. Aí o empregado vai lá, coitado, quer um emprego de qualquer jeito, ele aceita. Esse acordo, essa negociação, ela é válida? Evidentemente que não. Tá? Evidente que isso aí você não pode negociar. Poxa, 40% aqui da multa, quando você é mandado embora em dispensa, sem justa causa, via de regra. O empregador é o seguinte, eu quero ir embora, me paga aí 30%, me paga 15%, que eu estou feliz, já vai ser um bom dinheiro, eu quero ir embora, não aguento mais olhar para sua cara. Pode? Não. Cuidado para você não confundir essa hipótese com a hipótese, por exemplo, podemos dizer, de um acordo extrajudicial ou da rescisão contratual por acordo, que é diferente, onde você tem lá no 484 e seguinte da CLT, se empregado e empregador fizerem acordo, cuidado para você não confundir isso. Lá vai dizer, se empregado e empregador fizerem acordo, toda a parte indenizatória será devida à metade ao empregado. Ou seja, aviso prévio e a multa do 40%. Então o aviso prévio vai ser pago a metade e a multa rescisória do fundo, ao invés de 40%, vai ser pago em 20%.
o fundo de garantia vai ser liberado, ele vai poder mexer em até 80% do valor que está lá no fundo e não terá direito ao seguro-desemprego. Ok? Então, isso é a hipótese do acordo realizado entre as partes. É uma hipótese de rescisão do contrato de trabalho, tipificado. Outra coisa é você, por exemplo, no ato da contratação, abrir mão. É diferente. Tá? Isso você... Olha, depósito de mensagem, não precisa me pagar, depositar todo mês, não. Faz um depósito aí trimestral para mim, no meu fundo de garantia que tá bom. Não, você não pode acordar esse tipo de coisa. Tá? Salário mínimo. Você pode negociar o valor do salário mínimo? Meio óbvio que não, né? Salário mínimo é querer. Nacionalmente, lógico, você tem o salário mínimo, você tem que ver se você, empregado que está aí me assistindo, desculpe, se você tem o piso salarial, é diferente. Lá no nosso curso regular de Direito do Processo de Trabalho, a gente trata do tema. Uma coisa é salário mínimo, para quem não tem categoria específica, etc., o piso salarial. Por exemplo, doméstica. A doméstica, nós temos os pisos regionais, né? Por exemplo, Rio de Janeiro, o piso da doméstica é um. Em São Paulo é outro, no Sul é outro. Então você tem que ver aqui que categoria você está, para você tem que receber aquele mínimo, tá? Então preste atenção nisso aí. Mas se não for o caso, você não pode acordar, por exemplo, acaba de contratar sobre o valor do salário mínimo. Ah não, o salário mínimo aqui, para mim, ao invés de R$1.000, por exemplo, vamos supor que seja R$1.000, é R$800. Não, esse valor não pode ser acordado. Valor nominal do 13º. Você pode negociar? Ah, o seu 13º no fim do ano seria R$2.000. Ah, empregador, estou com muito dinheiro já, eu quero que seja de 1.000. Você vai pagar 2 não, paga 1.000. Você pode negociar? Não, evidente. Tá? Remuneração do trabalho noturno superior à do diurno. Você não pode negociar com o seu empregador, o empregador não pode chegar para você e falar assim, olha, eu sei que via de regra, o trabalho noturno, quando você trabalha na área urbana, né, o horário noturno é que horas a que horas mesmo, e você sabe aí do outro lado, fala para mim. Você falou? Sim, exatamente, que é de 22 às 05. Ah, entendi. Com adicional de 20%. Ok, isso é área urbana. Vamos ficar por aqui por enquanto. Então, qual é o... 1 hora noturna vale quanto nessa área que você me disse aí do outro lado que eu ouvi? Você disse 52 minutos e 30 segundos. Ah, então é isso. Então você acertou. Então, o que que tem aqui? Você não pode chegar para... O empregador não pode chegar para esse camarada e falar, não, não, não. Aqui, trabalho noturno não vale mais que o diurno. É tudo igual. Você não recebe 20% a mais. Isso pode ser objeto de negociação? É evidente que não. Tá? Proteção do salário na forma da lei, constituindo crime a sua retenção dolosa. É a empresa que chega, não vou te pagar não. Eu vou reter o seu salário. Não pode, de forma alguma. Tá? Salário família também não pode ser objeto de acordo entre as partes. Repouso semanal remunerado. Ah não, eu abro mão do repouso, do meu repouso semanal remunerado. Eu não tenho família, eu não tenho ninguém. Então a empresa é minha casa, a empresa é minha vida, a empresa é minha família. Eu quero ficar aqui todos os dias. Não cai nessa não. Cai nessa não. Fala, tudo bem, então você vai ter um dia na sua casa, sua família, mas vai descansar um diazinho. Não pode. Todo trabalhador tem que ter o seu descanso de, pelo menos, seu repouso semanal, remunerado preferencialmente aos domingos. E nós vamos ver isso um pouco mais à frente, um tópico específico relacionado a isso. Tá? Remuneração do serviço extraordinário superior no mínimo em 50%. A normal. Você pode negociar menos do que isso? Óbvio que não. Óbvio que não. Até no início da outra aula eu falei, você pode chegar e falar assim, não, hora extra aqui, olha empregador, eu abro mão aqui.
eu abro mão, ao invés de 50%, eu acho muito hora extra de 50%, eu vou fazer minha hora extra por 30%. Pode? Não, esse tipo de coisa não pode ser objeto de acordo. Agora, preste atenção no seguinte, aqui não pode ser menor, mas pode ser maior? Pode. Por exemplo, porque é uma condição mais benéfica ao empregado. Então, se a empresa chega e fala assim, olha, aqui não é de 50% hora extra, eu estou negociando com você uma hora extra de 80%. Pode. Aí tudo bem. O que for para melhorar, gente, for para ajudar, problema nenhum. O que for melhor para o empregado, pode. O que não pode é você chegar aqui e falar, não é 50, não, é 30. Não. Isso, evidentemente, que não pode. Tá? Número de dias de férias devidas ao empregado também não pode ser objeto de acordo. Nós temos as modificações de férias que nós vamos ver num tópico oportuno, né? Que agora as férias podem ser fracionadas em até 3 períodos, né? Sendo um aí no mínimo de 14 e o menor que não pode ser menor que 5 dias, ou seja, você não pode tirar férias de 18, depois mais 10, depois mais 2. Não, porque esses 2 dias eu junto com o feriado é de 2, na verdade vão ser 7. Não interessa, não pode. Tá? Não importa, não pode. Então, você pode dividir em até. Mas você não pode chegar aqui e negociar isso com o seu empregado. Olha, o número máximo de dias de férias aqui na empresa são 20, tá? Política da empresa, 20 dias. Pode? Não pode. Você não pode acordar esse tipo de coisa. Olha, no mínimo aqui, obrigatório fracionar férias em 3 períodos. Não. Também não. Isso é uma faculdade do empregado. Fique claro isso. Não é a empresa que impõe o fracionamento. É uma faculdade, é um querer, né? É um ato discricionário do empregado querer dividir as suas férias em até 3 vezes ou não. Gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos 1/3 a mais que o salário normal. As férias mais 1/3. Você não pode negociar com o seu empregador e vice-versa. Olha, aqui as férias são pagas, mas a gente não paga terço constitucional. É um nome constitucional de brincadeira, né? Para não cumprir a Constituição, né? Claro que você tem que cumprir. Entendeu? Então você não pode negociar esse tipo de coisa. Terço constitucional é de pagamento obrigatório. Licença maternidade com duração mínima de 120 dias. Então, se você tiver um regulamento de empresa, um acordo, uma convenção coletiva que disponha, olha, licença maternidade aqui, 80 dias. Aqui os trabalhadoras voltam ao trabalho rápido. Elas vão ter os seus filhos e depois voltam a trabalhar rápido. Porque ganham muito bem. Não pode. No mínimo, 120 dias. Eu sempre faço a lembrança e faço menção aqui às empresas que pertencem ao programa Empresa Cidadã, onde a licença é de... Quantos dias? Fala para mim aí. 180. Acertou. É isso aí. Então, cuidado. Veja se a empresa faz parte do programa Empresa Cidadã, que aí são 180 dias. Tá? Tem questão nesse sentido. Coloca lá. Empresa ABC Limitada, pertencente ao programa Empresa Cidadã. Então, cuidado com isso aí. Licença paternidade também não pode ser objeto de negociação, tá? Os dias, nem nada relacionado a isso. Proteção do trabalho de mercado da mulher, mediante incentivos específicos, não podem ser objeto de negociação, tipo você tentar abolir alguma conquista ou alguma legislação, tá? Da mulher. Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo 30 dias. Aviso prévio também não pode ser objeto. Mínimo de 30 dias, você sabe como é que conta o aviso prévio, né? Para cada ano, vai contar 3 dias até o máximo de 90. Então você não pode chegar, por exemplo, um trabalhador que está até 1 ano na empresa, ele tem direito a um aviso prévio de 30 dias. Depois vão sendo somados 3 anos até fazer o total de 90 dias. Então, se você tem um trabalhador que está 30 anos na empresa, 25 anos na empresa, né, o aviso prévio dele vai ser de 90 dias. Tá? Isso pode ser objeto de acordo? Olha,
nós vamos tirar isso aqui, a gente não aplica esse tipo de coisa, um aviso prévio aqui na empresa de 20 dias. Pode? Não. Aí vocês podem estar achando, pô, professor, você está falando coisas óbvias. Sim, exato. As coisas parecem, quando a gente vai estudando, lendo, assim com bastante calma, com bastante atenção, a gente vai vendo que é mais fácil você gravar o que não pode ser negociado do que pode. A maioria dessas coisas, depois você sabendo, você elimina. E o que não tiver nesse rol, você pode ser objeto de acordo. Tá? Normas de saúde, higiene e segurança do trabalho previstas em lei ou normas regulamentadoras do antigo Ministério do Trabalho também não podem ser objeto aí de acordo. Adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas. Lembrando que nós ainda não temos a regulamentação do que é atividade penosa. Está lá na Constituição desde 1988 e nunca foi regulamentado, né? É porque nossos congressistas, se assim podemos dizer, são pessoas muito atarefadas, não é verdade? Eles ali têm comissões de Constituição e Justiça, tem tudo, né? Mas eles estão muito atarefados com coisas realmente muito importantes, né? Que não conseguem, não tem uma pessoa que chega e fala assim, pô, vamos regulamentar que venha a ser isso aqui? Não, é um bando de coisa de letra morta na nossa legislação, não é verdade? Para você ficar lendo, guardando aí um pouco, sabendo que existe, mas que não existe, que tem, mas não existe ainda, né? Então, os adicionais, você não pode mexer para baixo. Mesma coisa, atividade insalubre, você sabe os graus, né? 20, 30, 40, você tem lá uns graus, né? de insalubridade. Pode mexer? Não pode mexer. Você tem periculosidade, 30%. Você pode mexer? Não, você não pode mexer para baixo. Né? 10, 20 ou 40 das atividades insalubres, ou 30% que você não pode mexer nesse adicionais para baixo. Para cima, pô, eu quero pagar um adicional de periculosidade de 50%. Problema da empresa, se tiver dinheiro, pague. Ótimo, excelente. Mas para baixo, não pode. Aposentadoria pode ser objeto de acordo? Não pode ser objeto de acordo à aposentadoria. Tá? Professor, como assim? Você não pode negociar que se você se aposentar, você automaticamente sairá do trabalho. Não existe mais essa aposentadoria compulsória na via privada. Na esfera privada não pode, ou outras formas. Isso aí, sem dúvida alguma, que não pode. Vamos lá. Seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador. Ação quanto aos créditos resultantes das relações... Vou sentar aqui, vocês permitem um pouquinho. Ação quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho com prazo prescricional de 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de 2 após a extinção do contrato de trabalho. Que é a velha prescrição, né? É a prescrição bienal com a retroagem de forma quinquenal, você sabe disso. Terminado o contrato de trabalho, você começa a montagem de 2 anos para frente e da data do ajuizamento da ação retorna 5 anos quanto aos créditos trabalhistas. Professor, então se eu trabalhei 10 anos na empresa, eu só pego os últimos 5 anos? Mas a empresa nunca pagou 13º nos últimos 10 anos, eu só pego os últimos 5? Exatamente, é isso aí. Tá? E a mesma coisa hoje está valendo aí também para o Fundo de Garantia, que tem a prescrição quinquenal. Desde 2014, nós temos uma modulação de efeitos da decisão do ministro Gilmar Mendes, né, que o fundo retroage agora tem a prescrição quinquenal. Agora, praticamente 2020 para frente, nós só teremos, um pouco mais para frente, só prescrições aí quinquenais. Proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador com deficiência. Sem dúvida, você não vai poder negociar e ter nenhum tipo de discriminação nesse sentido. Proibição de trabalho noturno, perigoso e insalubre a menores de 18 anos. Ou seja, você menor de 18 não pode trabalhar nesses lugares. E se trabalhar, qual é o nome disso?
Fala pra mim. É trabalho ilícito ou trabalho proibido? Você sabe a diferença entre trabalho ilícito e proibido? Vamos lá, 1 minuto, presta atenção em mim aqui. Trabalho proibido é tipo esse aqui. Essa determinação. Proibição de trabalho noturno perigoso salão para menores de 18. Ok, trabalho proibido. Você vai falar, óbvio, está escrito aqui que é proibição. Mas não é isso. Tanto o ilícito, tanto o proibido, eles são vedados por lei. Óbvio, né? Ok. Porém, o ilícito, o fato, ele é definido como crime. Enquanto que o proibido não. Por exemplo, se o menor de 18 trabalha de forma noturna, ou em um ambiente perigoso ou insalubre, esse fato por si só, isoladamente, não é crime. Agora, se você tem um trabalho ilícito, aquela conduta do seu trabalho que você esteja fazendo é definida como crime. Por exemplo, o cara é matador de aluguel. Imagine você, um matador de aluguel, requerendo com quem mande, né, com o superior hierárquico dele, uma ação declaratória de emprego. Não, pô, eu sou matador de aluguel, eu cumpri a ordem dele, eu era subordinado a ele, ele me pagava tanto, só eu podia matar, eu cumpro todos os requisitos caracterizadores da relação empregatícia, então eu tenho que ter fundo de garantia INSS por eu ser um matador de aluguel. Imagine isso. Então, o trabalho ilícito, o fato, ele é definido como crime. O trabalho proibido, não. Há expressa vedação legal, mas o fato não é definido como crime. Consequências jurídicas. Esse trabalho proibido, os efeitos do contrato de trabalho são conhecidos. O contrato de trabalho, ele continua. Tá? São reconhecidos os efeitos, o fundo, tudo. O ilícito, óbvio que não. Ele é inexistente no mundo jurídico. Óbvio, né? É só o que faltava no Brasil, né? É só o que faltava também, né? Beleza, gente? Legal? Lembrando, a condição de aprendiz aos 14 anos. Aprendiz tem toda uma disposição específica, salvo engano, a partir do artigo 424 da CLT, se eu não me engano. É o aprendiz com toda uma regulamentação de 14 a 24 anos, tem que estar lá frequentando lá a escola, tem toda uma disposição específica em relação ao aprendiz. Fundo de garantia 2%, é bem diferente. Medidas de proteção legal de crianças e adolescentes, também você não pode negociar. Temos que ter igualdade de direitos entre o trabalhador no vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso, ou seja, mas isso aqui é uma letra morta para mim, porque a própria Constituição já dispõe que não pode haver diferenças entre o trabalhador, os direitos do trabalhador avulso e do trabalhador com vínculo empregatício. Liberdade de associação profissional ou sindical do trabalhador. Inclusive, o direito de não sofrer sem a sua expressa e prévia anuência. Preste atenção nisso aqui. Expressa e prévia anuência. Qualquer cobrança ou desconto salarial estabelecidos em acordo com a convenção coletiva de trabalho. A gente vai ver mais à frente, se eu não me engano, é o próximo tópico, é contribuição sindical. E com a reforma, aquele famigerado imposto sindical não pode mais ocorrer no salário do empregado se ele expressa e previamente falar, olha, eu não quero desconto sindical, eu não quero que desconte do meu salário. Os sindicatos poderão fazer? Não. Isso pode ser objeto de acordo? Olha, aqui na empresa a gente tem essa política, mas a gente continua descontando, etc. A gente faz um acordo relacionado a isso, você abre mão desse valor em favor do sindicato. Tá? Você pode negociar isso? Não. É uma norma de ordem pública. Você não pode negociar o famigerado imposto sindical. Tá? Se você não quiser, a lei é clara. A gente vai ver mais à frente. Sem a sua expressa e prévia. Expresso, uma maneira por escrita, escrita é a melhor. E prévia, ou seja, antes do desconto. Tá? 27, direito de greve.
competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender. Não pode haver ingerência, né, também do empregador, somente ao direito de greve, né? Qual é a greve dos empregadores? Qual é o nome? Você lembra? Lockout. Só que é vedado o lockout, que é a greve dos trabalhadores, dos empregadores, no nosso ordenamento jurídico, tá? Então os empregados também não podem falar, olha só, você te contrato, mas você não vai participar de nenhum movimento grevista. Mas você não pode participar de greve nenhuma, senão é demissão por justa causa. Você pode negociar isso? Óbvio que não. Liberdade de greve é um direito de todo trabalhador. Tá? Isso não pode ser objeto. Definição legal sobre os serviços ou atividades essenciais e disposições legais sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade em caso de greve. Tá? Também não compete a essas partes. Vamos lá. Tributos e outros créditos a terceiros. Também não pode ser disposição das partes sobre o contrato de trabalho e as disposições previstas aqui no artigo 390, 373A. Toda essa parte aqui também engloba a parte de trabalho da mulher, tá? Também não pode ser objeto de acordo. Nesse ponto, o negociado não poderá prevalecer sobre o legislado. E se tiver negociado, a cláusula será nula. Regras sobre duração de trabalho em intervalos não são consideradas como normas de saúde, higiene e segurança do trabalho para os fins do disposto nesse artigo. Importante isso aqui, tá? Isso aqui vem caindo em prova. Duração do trabalho em intervalos, então, são os intrajornadas e os interjornadas, né? Dentro do contrato de trabalho, dentro do trabalho ou fora, eles não são considerados como normas de saúde, higiene e segurança do trabalho. Isso é importante você saber. Você vai ver um pouquinho mais à frente, sim, o porquê. Tá bom, gente? Eu vou fechar então esse artigo 611b. A gente depois vai voltar falando especificamente sobre acordo, convenção coletiva de trabalho, tá? Sobre acordo e convenção coletiva de trabalho, artigo 620 da CLT, no conflito entre acordo e convenção coletiva, quem vai prevalecer? A CLT tem uma disposição expressa sobre esse tema, tá? Que vem sendo cobrado em prova. Ultratividade das convenções coletivas, que também vem caindo bastante em prova. Então, todas as modificações aqui, eu já estou indo até um pouquinho além do que eu estou falando, estou entrando até um pouco mais na parte descritiva mesmo, esmiuçando, mas essa parte é porque realmente ela é bem importante. Eu acho que já que a gente está na chuva, vamos se molhar, a gente fala mais uns 15, 20 minutinhos sobre isso aí. Tá legal? Então a gente volta no próximo bloco falando de acordos e convenções coletivas e as modificações concernentes a esse tema. Tá ok? Bons estudos para vocês, um forte abraço e até a próxima. Fala pessoal, então vamos voltando a mais um bloco, falando agora sobre anulação de acordos, convenções coletivas e cláusulas pelo Poder Judiciário. Tá? Antigamente, todo um acordo, toda uma convenção coletiva poderia ser objeto de anulação pelo Poder Judiciário. Hoje, pós-reforma trabalhista, não. Tá? E nós vamos ver todas as disposições sobre ultratividade nas normas das convenções coletivas também, se pode, se não pode. Vamos lá? Então, vamos lá. O que nós temos? Acabei de falar, o juiz não pode mais anular cláusula, toda uma convenção. Ele poderá anular cláusulas de um acordo ou de uma convenção coletiva, em duas hipóteses, quais sejam. Primeira coisa, ele não pode anular cláusulas, acordos ou convenções, salvo quando reconhecer que o sindicato não era competente para celebrar aquela negociação coletiva, aí pode,
ou que o objeto tratado naquele acordo coletivo ou convenção era ilícito ou proibido. Aí tudo bem, ele poderá anular. Agora, fora essas duas hipóteses, não poderá mais o magistrado anular todo um acordo ou convenção coletiva. Somente nessas duas hipóteses. Tá bom? Então o legislador reformista, que eu chamo, ele se moveu pelo reconhecimento, aqui é o meu comentário, das convenções e acordos coletivos com o princípio da conveniência das liberdades públicas, não podendo o judiciário intervir na tratativa das partes, a fim de se garantir maior liberdade negocial e segurança jurídica. Isso aí não é assim o que eu acho, isso aí está lá na exposição de motivos dessa modificação legislativa. Porque pensa o seguinte, o legislador reformista, ele pensa que os sindicatos mais conhecem, né? Aquele órgão que mais, podemos dizer assim, que mais conhece aquela categoria. Então ele é que tem melhor ingerência, ele que sabe até o que é melhor para aquela categoria do que o próprio legislador. Então ele conhece, ele sabe o que é melhor. Então ele vai negociar o que é melhor para aquela categoria. Tudo bem, na teoria é fantástico, né? Na teoria é lindo. Beleza, o sindicato realmente conhece melhor. Na prática, o legislador pegou e jogou a bola para o sindicato. Falou, sindicato, você não conhece a categoria, não está representando a sua categoria, então você vai agora lutar por ela. Né? Você vai lutar por ela, e é você que sabe o que é melhor para ela, então você que vai transacionar da melhor maneira. Não mais poderá o judiciário emitir o juízo de valor acerca do que for tratado em acordos ou convenções, somente salvo nesses dois casos, pois presume-se que os sindicatos já atuaram na defesa dos interesses daqueles empregados, sendo o documento, uma vez produzido, o melhor para aquele determinado momento. Foi o que eu acabei de falar para vocês. Se o sindicato é o que melhor conhece aquela categoria, então ele não vai prejudicar aquela categoria diante dos empregadores. Ele não vai negociar uma coisa que seja ruim para aquela categoria. O sindicato está ali representando aquela categoria, então ele vai lutar para o que seja melhor. Então, o legislador pegou e jogou a bola para o sindicato. A verdade é essa. Muitos não gostaram justamente por isso, né? Porque terão mais trabalho. Mas isso aí é outra história, é outra coisa. Outra atividade das convenções coletivas. O que isso quer dizer? Gente, se você não sabe, às vezes, uma nomenclatura ou algum nome, outra atividade, uma coisa exterior, né? Então, a outra atividade das convenções coletivas, expirado o prazo de vigência de uma convenção coletiva, vamos supor que ela termine, a vigência dela termine em 1º de janeiro de 2020. Tá? Vou botar 31, né? 31 de dezembro de 2019, vamos botar assim. Terminou com aquela convenção coletiva. E aí? Chegou aqui o dia 1º de janeiro de 2020. Aquela convenção coletiva aqui está em vigor? Aquelas cláusulas estão em vigor? O que você diz para mim? O que você aí acha? E eu digo para você que não. Hoje foi vedada a outra atividade das convenções coletivas. O que é uma convenção coletiva? Quando nós estudávamos lá no Direito do Trabalho, nosso curso regular, no tópico de Direito Coletivo, a gente vai passo a passo do que é um acordo, do que é uma convenção. Você sabe, a dica que eu sempre dou, está aqui, ó, convenção coletiva é o acordo entre o sindicato dos empregados e o sindicato dos empregadores, que vão elaborar o documento convenção coletiva. Então, na convenção, sempre tem a participação dos dois sindicatos, os empregados e o sindicato dos empregadores. Ora, se ele tem um prazo de validade, é porque ambas, né, as partes pactuaram que aquele documento vai vigir até a data final dele.
Eu não pactuei até 2021. Eu pactuei até 31 de dezembro de 2019. Não pactuei para frente. É igual um contrato de trabalho que a gente faça, não, um contrato de prestação de serviço ou qualquer outro tipo de contrato. Tem um prazo. Todo contrato determinado, a gente sabe quando começa e quando ele termina. Então o argumento foi esse. Olha, nós nos obrigamos durante esse prazo aqui. Mais que isso, eu não me obrigo por essas cláusulas. Tem que ser elaborado o quê? Um novo documento, uma nova convenção coletiva. Então ela não tem a outra atividade, não existe uma outra atividade automática. Ó, terminado esse prazo aqui, então, dia 1º, não foi feito outro, mas isso aqui continua. Não. Hoje, o entendimento do Supremo Tribunal Federal, vedada a outra atividade. Então, se você pegou aqui até 31/12/19, aqui acabou a validade dessa convenção e as cláusulas dela. Dia 1º de janeiro, estourou lá os fogos, todo mundo bonitinho. Quando acordou, essas cláusulas aqui já não estarão valendo mais. Tá bom? Então, presta atenção nisso aí. Então, a outra atividade fora vedada pelo Supremo Tribunal Federal no primeiro semestre de 2017. Sendo assim, expirado o prazo da convenção coletiva, ela não poderá continuar valendo. Então, vamos ver o que diz a CLT sobre o tema, aqui no parágrafo 3º. Não será permitido estipular duração de convenção ou acordo coletivo de trabalho superior a 2 anos. Ou seja, você não pode ter uma convenção, qual o prazo dela? 5 anos, não pode. 4 anos, não pode. Prazo máximo, 2 anos de uma convenção ou de um acordo coletivo. Prazo máximo de vigência, grave isso, de um acordo ou convenção coletiva de trabalho de 2 anos, sendo vedada a outra atividade. O parágrafo acima transcrito visou impedir que os direitos previstos na convenção coletiva ou no acordo obrigassem o empregador por período superior ao da vigência da norma, o que eu já expliquei aos senhores. Prazo máximo, acabei de falar para vocês, 2 anos, não é? E que nós temos aqui, deixa eu agora botar para baixo para funcionar. Vamos lá. Acordos e convenções coletivas simultâneas. Nós temos, por exemplo, um acordo coletivo dispondo sobre determinado tema e uma convenção coletiva também dispondo sobre aquele mesmo tema de uma forma diferente. O que a CLT diz pra gente? Qual que vai prevalecer? Eu tenho certeza que você aí pode ter pensado de cabeça, não, aquela que melhor for para o empregado. Nós temos aí o princípio da norma mais favorável. Na dúvida da interpretação de qual norma eu vou aplicar aqui melhor se interprete a favor do empregado, que melhor norma seja para o empregado. É o princípio da norma. Qual norma que eu vou aplicar? Eu tenho duas. Qual a melhor norma para ele? É qual a mais benéfica. Não é verdade? Não. Esse é o princípio da norma mais favorável, que nesse ponto sofreu mitigação, tá? Porque nós temos aqui uma disposição expressa do artigo 620 da CLT, que vai dizer, em caso de simultaneidade entre acordo e convenção coletiva de trabalho, falando sobre o mesmo tema, vai prevalecer o ou a... O que nós temos? O acordo coletivo de trabalho. Artigo 620. As condições estabelecidas em acordo coletivo de trabalho sempre prevalecerão sobre as estipuladas em convenção coletiva. Professor, por quê? O legislador chutou, estava na dúvida, resolveu jogar a moedinha para saber qual que ia desempatar? Não, pelo seguinte, pela exposição de motivos, pela explicação dada, que foi a seguinte: o acordo coletivo ele é mais específico do que a convenção coletiva. Por exemplo, a convenção ela vai regular uma matéria, uma categoria, toda.
Ah, convenção coletiva dos trabalhadores X. Bom, botou lá. Então, você vai ter aquela convenção. O acordo, ele é mais específico. O acordo coletivo, ele é da empresa, né? Ele vai fazer ali os empregados, etc., com o sindicato. Beleza? Então, o acordo ele é mais específico do que a convenção coletiva. Por isso que ele vai prevalecer. Tá? Porque se pensa, pela mesma explicação que eu dei, que no acordo ele sabe mais sobre aquela categoria, sobre aquele acordo realizado, ele está mais específico, mais antenado àquele detalhe, aquele tema, aquela situação, né? Está mais por dentro do que uma convenção geral, ele é mais específico. Por isso que para a legislação, as condições estabelecidas em acordo sempre prevalecerão sobre as estipuladas em acordo coletivo. Tá? Então aqui eu explico, pela nova sistemática, entende-se que o sindicato dos empregados que fizer acordo diretamente com uma empresa, reconhece que aquela empresa está momentaneamente inserida numa situação especial e que não suportaria cumprir uma convenção coletiva de ordem geral. Sendo assim, prevalece o acordo coletivo em relação à convenção, caso sejam simultâneos. É importante também observar isso. Tem que ser simultâneos, tem que estar, os dois tem que estar vigendo, tem que estar em prazo de validade ok, mesmo, eles vão dispor sobre a mesma coisa. Então, tem que haver realmente um conflito aí entre essas duas situações. Tá bom? E aí o artigo 620 define a dúvida. Beleza, gente? Faço aqui uma observação. O caput do artigo 611b utiliza a expressão exclusivamente, ou seja, dá um tom taxativo ao rol. Todavia, sabemos que existem outros diversos vícios capazes de anular a norma coletiva ou uma cláusula contida no instrumento coletivo, como, por exemplo, a não observância dos artigos 3 a 16 da CLT, mesmo que não estejam no rol dos incisos do artigo 611 da CLT. Tá? Isso aqui quer dizer o seguinte, o que você pode negociar, do que também você não poderá negociar. Tá bom, gente? E outras formas também de você anular aqui a norma coletiva. Tá bom? Não só temos outras formas que você poderá anular uma convenção coletiva. Então, eu recomendo que vocês façam uma leitura. E lá no nosso curso regular, a gente vai dar uma olhada todos esses artigos aqui. Então, gente, acordo e convenção coletiva de trabalho, nós temos isso. Havendo prazo máximo que fica aqui de dica, prazo máximo de vigência 2 anos, e havendo conflito entre acordo e convenção coletiva, vai prevalecer o acordo coletivo de trabalho, artigo 620. Grava isso aí, porque tem caído bastante em prova. Tá bom, meus amigos? Assim a gente encerra esse primeiro tema aí sobre negociado prevalecendo sobre o legislado. Sigam no Instagram, sigam lá professor_Carlos Eduardo, em todas as nossas redes sociais. Mande sua crítica, dúvida, sugestão, que eu terei o maior prazer em recebê-las. Tá ok? Bons estudos para vocês, um forte abraço e até a próxima!